Bom, ignora o reflexo no óculos, porque se eu tirar, eu fico um ui mais baixo do que o outro, então releve. Suzumiya Haruhi no Jutsu. O que é isso e o que isso tem a ver com matemática? Haruhi no Jutsu é um anime, um desenho japonês, e ele ficou conhecido no ramo matemático, principalmente porque foi graças a esse anime que um anônimo, um desconhecido, resolveu um problema aberto na matemática há décadas, e o cara resolveu em um fórum na internet, velho. Olha a loucura, velho. Antes de entender o problema, é muito importante que a gente saiba que esse problema trata-se de análise combinatória. Então, se você jogar no Google por análise combinatória, o que a gente acha é que é uma parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Então, quando a gente fala de contagem, a gente fala de arranjos entre elementos de um conjunto ou até de permutações. O que seria essas permutações? As permutações são todas as formas diferentes que se pode ordenar os elementos de um conjunto. Então, por exemplo, se você tem o conjunto 1, 2 e 3, de quais formas você pode ordenar esses elementos? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1 e assim vai sucessivas vezes. Então você chega no limite, uma certa quantidade, e ao final a análise combinatória vai sugerir cálculos e equações onde você consiga determinar, dependendo do número de elementos, quantas permutações possíveis esse conjunto pode ter. Isso é o que a gente chama de permutação. Já o caso em que poucas pessoas conhecem é o que a gente chama de superpermutações. O que são essas superpermutações? No caso de uma superpermutação de n igual a 3, no caso a gente teria um conjunto, então, dessas permutações de 3 elementos. No caso, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Só que mais ainda, a gente poderia perceber que no caso de n igual a 2, por exemplo, onde a gente tem 1, 2, 2 e 1, que seria a superpermutação que contém todas essas permutações possíveis, 1, 2 e 2, 1, a gente poderia ainda mais encurtar essa superpermutação, onde a gente passa pelo 2 duas vezes, se você percebeu. Então a gente poderia colocar simplesmente 1, 2, 1. Tá? Então a gente teria aí uma superpermutação. E isso se encaixa muito bem a um problema que foi proposto no Fortran da seguinte maneira: se você tem uma série de 14 episódios e quer assisti-la em todas as ordens possíveis, EDN é o menor número de episódios assistidos para tornar isso possível. Por exemplo, se n fosse igual a 3, então EDN seria 9. Porque você pode observá-las na ordem 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, para ver todas as 6 permutações. Qual seria então o número mínimo de episódios que nós deveríamos assistir um anime de 14 episódios para assistir todas as permutações possíveis? E é aqui que entra o nosso problema de superpermutação. Então, simplificando, para uma série que tivesse apenas 2 episódios, então qual seria o número mínimo de episódios que você deveria assistir para assistir todas as permutações possíveis? Você assistiria o primeiro episódio, o segundo episódio. Depois você assistiria o segundo episódio e novamente o primeiro episódio. Só que aí você assistiu o segundo episódio 2 vezes. Então, basta você assistir o primeiro episódio, o segundo episódio e novamente o primeiro episódio que você assistiu. O número mínimo de episódios possíveis para assistir todas as permutações possíveis. Isso para 2 episódios. Se a gente aumentar para N episódios, como que isso ficaria? Essa é a grande questão. Graças a Haruhi no Jutsu, esse tipo de pergunta foi sendo postada no Fortran justamente porque a série não foi colocada na ordem cronológica do desenvolvimento da série, mas ao ser exibido na televisão japonesa, essa série foi mudada a ordem. Muitos até dizem que a série pode ser assistida
independentemente de cada episódio. Então, se você assistir um episódio, você não vai ter um prejuízo em não ter assistido os outros episódios. Então, basicamente, você pode assistir qualquer episódio em qualquer ordem. E é exatamente isso que motiva a pergunta: quantos episódios, um número mínimo eu deveria assistir para assistir todas as permutações possíveis. Foi mostrado que para n maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, a menor superposição em n símbolos tem comprimento 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, e a soma segue até n fatorial. No caso, as primeiras 4 menores superpermutações têm comprimentos respectivos aqui: 1, 3, 9 e 33. Formando as seguintes cadeias que vocês estão vendo aí. No entanto, para n igual a 5, a resposta, de acordo com a nossa equação, deveria ser 153, mas existem várias superpermutações menores do que o comprimento 153. Uma dessas permutações é essa aqui que vocês estão vendo. Eu não vou dizer porque eu também sou humano. Isso é para n entre 1 e 5, mas para n maior que 5 ainda não foi definido ou encontrado nenhum padrão para a gente encontrar algo certeiro para resolucionar esse problema. E é aqui que repousa o nosso grande problema. O nosso grande problema é que o anime tem 14 episódios, então a gente deveria calcular o número de superpermutações para 14 elementos distintos. Então, como que a gente faz isso? É aí que está o barato, é aí que está o pulo do gato, porque 4 dias após o post do Falchan, um usuário anônimo responde o post com um possível problema solucionado. Então ele diz aqui: eu acho que tenho a prova dessa questão. O tamanho dessa resposta seria n fatorial mais n menos 1 fatorial mais n menos 2 fatorial mais n menos 3. Temos aqui uma resposta. Então a gente tem aqui o que a gente chama de um limite inferior. Isso quer dizer que para essa pergunta que foi feita no Falchan, a gente tem pelo menos esse comprimento que foi colocado como resposta. E isso é grandioso porque, cara, isso foi colocado no fórum, cara, de internet, velho. Para finalizar, você poderia perguntar: então qual seria o número mínimo de episódios que eu deveria assistir para assistir todas as permutações possíveis? Esse número então é 93.884.313.611 episódios. Até a próxima.